Não adianta, o Brasil é a coqueluche do momento. E eu aqui, meu orgulho latino de Bad Bunny. Eu sou Matheus A. Monteiro e esse é o Crônicas de Segunda, o podcast mais reflexivo da semana e essa semana especialmente de carnaval. Então provavelmente muita gente vai querer ficar nos bloquinhos ao invés de escutar a minha bela voz, o que é uma pena. Porém, eu vou contar um grande hack para vocês. Dá para vocês escutarem o podcast Crônicas de Segunda, minha bela voz com várias reflexões, enquanto se arrumam pro bloquinho, né? E eu vou deixar vocês inspirados com essa minha fantasia super original, homenageando o nosso hermano Bad Bunny Benito. Que, bem, eu gosto muito desse estilo de fantasia, que a gente pega algumas coisas que tem, né, na nossa guarda-roupa e faz. A capa, né, deveria ser assim. E quando eu vi o vídeo do João Freire em que tinha um rapaz com a fantasia do Bad Bunny, eu fiquei, caramba, eu também posso fazer, porque é algo que eu tenho literalmente no meu armário, sabe? Esse chapéu aqui, gente, é latino core, com certeza na veia, né? Eu peguei um colarzinho pra ficar ali razoavelmente parecido, uma camisa branca, né? E é isso, latino core Bad Bunny. Conte comigo pra tudo. O Brasil não é mais a nação do futebol, felizmente. Agora a gente é a nação de várias outras áreas, né? Como ginástica artística, ginástica olímpica também, enfim, do cinema e do esqui alpino. Cara, a conquista do Lucas Pinheiro, o nosso Tupini Viking, nesse final de semana, né, nesses últimos dias, lá na Olimpíada de Inverno, né, que está acontecendo na Itália, foi absolutamente histórico em diversos níveis. Porque, assim, imagina, o Brasil é um dos países, assim, dos poucos países aqui da América do Sul, da América Latina, enfim, né, do continente americano, que não tem neve, assim, do estilo para ficar esquiando, né, fazendo todo esse tipo de coisa, como nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile tem, por exemplo. E foi o primeiro da América Latina a ganhar uma medalha na Olimpíada de Inverno. São 100 anos nisso, desse jejum. Então foi absolutamente histórico. E ver a cena do Lucas comemorando, sambando. Não tem quem não se emocione. Quem não se emociona com a cena dele comemorando, como a gente, né, como a gente brasileiro faz, como as pessoas latinas fazem, com alegria, vai se emocionar na cena do hino, da primeira vez tocando ali na neve, o hino brasileiro. E eu fico até arrepiado de lembrar, sabe? Porque bate um orgulho, sabe? De ser brasileiro e independente das nossas dificuldades que tem, assim, é inegável que o Brasil tem diversas dificuldades, né? Uma coisa histórica ali, desde o descobrimento, o Brasil sofre com essas coisas, então a gente passa por isso tudo e mesmo assim a gente não desiste. Ou nacionalidade com fibra. A gente não desiste, é isso. O brasileiro não desiste. E eu fico muito feliz com essa conquista, todas as conquistas dos brasileiros. Ver o Lucas Pinheiro terminando ali a prova, né, do esqui e tudo mais, né, comemorando, ali a gente viu nascer uma lenda. Ali a gente viu um atleta se consagrar na história dos esportes, né, em âmbito internacional. Ele sempre será o primeiro latino-americano, um brasileiro, a ganhar uma medalha na Olimpíada de Inverno. Medalha de ouro. Né? Então, tipo, ele conseguiu vencer ali os dois suíços e é isso. A medalha de ouro veio pro Brasil em pleno carnaval. Foi igual ao ano passado, com a cerimônia do Oscar, né? Que foi no domingo de carnaval, se não me engano. Que a Fernanda tava concorrendo e tudo mais, mas não levou. Mas o filme, né? Ainda Estou Aqui ganhou
o primeiro do Brasil a ter um Oscar, né, de melhor filme em língua não inglesa, enfim, estrangeiro, internacional. Então, a gente passou por tanta coisa assim, e justo no Carnaval, que é uma das festas que mais une os brasileiros, né? É claro que tem gente que fica desmerecendo e tudo, sempre tem esse tipo de gente, mas é uma festa de libertação. Eu sempre vi o Carnaval como o momento que as pessoas têm de realmente não se importar com o trabalho, com os afazeres e tudo mais, e delas viverem com alegria, né? Eu sempre passo e percebo, sou uma pessoa muito observadora, e aí ver os foliões no carnaval, né? As pessoas dando tudo de si nas fantasias, né? Que são sempre muito criativas, ou engraçadas, criativas e engraçadas, ou realmente dançando, sabe? É tanto cansaço acumulado do ano que as pessoas fazem contagem regressiva, sabe? Pra justamente acordar às 5 da manhã pra ir ao bloco e dançar como se não houvesse um amanhã, né? Porque assim, depois a gente vai todo mundo pra rotina normal, vamos dizer assim, né? E vai ter que trabalhar e tudo, e a gente sabe o quão cansativo é, e às vezes muitas pessoas são exploradas, trabalham na escala 6 por um, que é tipo uma escravidão aceita, né? Que não deveria ser e não será. Vamos conseguir que essa jornada caia. Eu sei que tem muita gente que é mais conservadora, enxerga o carnaval como uma festa dos prazeres carnais e tudo mais, pipipipopopô. Mas, gente, os prazeres carnais são inerentes ao ser humano. Se não fossem para ser prazerosos, se fosse para ser bons, não teria todos os hormônios liberados, né? Enfim, a gente não se sentiria bem fazendo, ninguém faria, sabe? Então, se a gente tem esses recursos no nosso próprio corpo, por que não usá-los? Usá-los, é claro, com segurança, né? Sempre ter a segurança, o preservativo, lembrar de respeitar as pessoas sempre, em todas as ocasiões. A gente vê uma onda grande aí de feminicídio, por exemplo, então a gente realmente não pode acreditar que tá tudo certo, né? Tá tudo na paz. Não, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. E é isso. E eu não posso deixar de falar de Hamnet, que é o filme do momento. Tem gente colocando hate, tem gente super feliz com o filme, emocionada e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de notar que, né, realmente as pessoas estão falando sobre o filme. Então, a comunicação, o diálogo, a discussão ocorre. Isso é incrível para a arte. Eu vi que as pessoas estão reclamando porque é só mais uma fanfic sobre Shakespeare, ah, igual Shakespeare apaixonado e tudo mais. Só que não é bem por aí. Se fazer filmes sobre momentos que já foram debatidos uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes foi um crime, a gente não faz mais filme. Porque tudo que já tem para ser. Tudo que já teve para ser falado já foi falado. Nós estamos em 2026, as pessoas têm muitas ideias. As pessoas já tiveram muitas ideias. Então, assim, não tem como alguém não ter abordado o assunto. Então, o hate em Hamnet, para mim, soa um pouco como um efeito manada. Porque esse filme é extremamente sensível, extremamente bem feito. É de uma delicadeza com que a direção, né, a Chloe, faz com que toda aquela questão que envolve o luto seja tratada e abordada de diferentes maneiras, e cada personagem sente de uma maneira. É poético, como Shakespeare era. É avassalador, como Shakespeare era. É uma ode à obra de Shakespeare. De verdade.
Porque não é porque falam que é uma fanfic que é ruim. Fanfic também é sinônimo de excelência. Não é porque é uma obra inspirada na vida de outra pessoa ou de uma maneira que a gente imagina que seja, que isso vai ser necessariamente ruim, sabe? Eu fiquei muito emocionado com o filme, assim, muito mesmo. Me inspirou muito. E mostra, assim, o dia a dia mesmo do William Shakespeare e da esposa Agnes, que eles celebram o nascimento do primeiro filho, tal, né? Mas aí o que acontece é que tem uma tragédia no meio, né? A tragédia envolve um luto, uma coisa séria. Então, eu justamente acho que a diretora, né, a Chloe Zhao, ela foi brilhante na forma como que ela construiu tudo aquilo e, e conseguiu costurar a trama para que fizesse sentido e trouxesse a delicadeza e todo o lirismo que uma obra que fala sobre Shakespeare tem que ter. Porque Shakespeare é emoção, é sentimento, é vida real, assim, um sentimento real. É dor, é amor, é sofrimento, é alegria, é injustiça, justiça. Shakespeare é isso. E Hamlet, a vida antes de Hamlet, também é. E tudo que eu tenho para falar para as pessoas que estão interessadas ou pensam em assistir é: assistam e tirem suas próprias conclusões. O efeito manada que acontece no cinema, em séries e tudo mais, é uma das piores coisas que tem para você formar sua opinião, sabe? Porque algumas coisas valem a pena a gente fazer. E uma delas é se arriscar por filmes. E falando sobre a fragilidade da vida e sobre ser brasileiro e tudo mais, a gente viu um tweet, né, que vai aparecer aqui, da Veja falando sobre a Virgínia ser a mulher mais importante, mais influente do Brasil no momento. E aí eu penso, imagina a menos relevante. Se a Virgínia ela representa o que há de melhor no Brasil, segundo a Veja, o que a pessoa que menos agrega ao Brasil representa? Eu simplesmente não consigo entender isso. Então vamos citar algumas mulheres mais importantes e mais relevantes que a Virgínia? Tenho certeza que vou encontrar várias. Carolina Maria de Jesus, Cecília Meirelles, Chiquinha Gonzaga, Tatiana Sampaio, Dilma Rousseff, a própria Clarice Lispector, Nise da Silveira, Tarsila do Amaral, Ruth Rocha, Elis Regina, Irmã Dulce, Hebe, entre outras. O Brasil é cheio de mulheres fortes, cheio de mulheres que realmente tiveram e têm um impacto significativo em diversas áreas. A Virgínia é apenas uma influenciadora digital que compartilha o lifestyle dela e tenta vender. E vende produtos. É basicamente uma vendedora de lifestyle e de produtos que não necessariamente fazem bem para as pessoas, só fazem o que eles prometem. Então, realmente, para um mundo com menos pessoas como a Virgínia e mais pessoas como cientistas relevantes que fazem realmente a diferença na nossa vida. E para fechar com uma chave de latão, né? Mais uma trend de IA tá acontecendo agora. Ah, tem que compartilhar e tudo mais. E eu me pergunto, pra quê? Pra que mais uma trend de IA, gente? Pra quê? Não tem nenhuma necessidade. A pessoa vai compartilhar os dados de graça com a OpenAI, vai dar os dados dela de graça para uma empresa em troca de um desenho,
um desenho feito por um robô que não tem criatividade, não tem sentimentos como seres humanos, para compartilhar no story e depois de alguns segundos já vai esquecer aquilo. Além disso, além de você dar os seus dados, que são coisas super importantes, que podem servir como treinamento para a inteligência artificial, ela pode pegar alguns traços ali e colocar naquela imagem que você gera, faz uma imagem de tal coisa, aí pode ter coisa sua ali, traços seus. Além disso, o ator Mark Ruffalo compartilhou fez um alerta, né, em si, que a OpenAI, né, o ChatGPT, é um grande doador de Trump. Ou seja, as ações do Trump, né, são bancadas por algumas empresas, algumas doações, incluindo grande parte, né, uma grande parcela disso é da OpenAI, do ChatGPT, e isso leva a crer que a tecnologia deles dá poderes ao ICE, que vem dizimando as pessoas, tanto latinos, né, as pessoas que são imigrantes, quanto os próprios estadunidenses. Então, você apoiar o ChatGPT, usar, né, e não boicotar o ChatGPT, dar mais informações a eles, pagar, só dar mais poder a esse tipo de pessoa. Então, pare de gastar água do nosso planeta pedindo um desenhozinho de inteligência artificial e não dê mais dinheiro a bilionários. Só isso. Fechando com chave de latão isso daqui, porque eu preciso dar esse puxão de orelha. E lembrando sempre, justiça pela orelha, porque a gente não vai esquecer desse caso. Jamais. Enquanto a gente não tiver uma punição, a gente não tiver uma justiça realmente que seja uma justiça, né? Agora eu vou fazer igual a minha vovozinha Lorelai Fox. É nessa que eu vou tentar descansar um pouquinho nesse carnaval. E é isso. Eu sou o Matheus A. Monteiro. Inscreva-se aqui no canal, por favor. Isso ajuda muito a crescer. E mostra que vocês gostam do meu trabalho. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Até breve. E...